noite, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Muito bom estarmos mais uma vez aqui nesse culto online de quarta-feira. Nossa oração é que Deus fale conosco profundamente através da sua palavra. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, um texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O que a Bíblia fala sobre fé? E qual é a importância da fé para a vida cristã? Não somente para a vida cristã, mas para a vida num todo. A fé é um compartimento ou um elemento que não é exclusivo do cristão. Todo ser humano, no aspecto antropológico, ele possui uma fé. Ele possui uma crença em alguma coisa que é superior a ele. Pode ser uma ideologia, pode ser uma divindade, pode ser uma fé religiosa, pode ser a fé numa pessoa específica. Enfim, todo ser humano ele possui esse compartimento interno, subjetivo, que chamamos de fé. Mas o que a Bíblia fala sobre fé? E qual é a importância dessa fé no cristão? Então nós vamos falar sobre fé, refletir sobre esse assunto à luz das Sagradas Escrituras e especificamente nesse texto aqui de Hebreus capítulo 11. Bom, primeira coisa, o que é fé? Nós fizemos uma pequena definição, mas numa perspectiva bíblica e olhando para esse texto aqui que nós lemos, um texto muito conhecido que fala sobre fé, o que é a fé? Bom, o versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento. O versículo 1 vai dizer isso. E fundamento aí vem do grego, uma palavra grega hypostasis, que significa aquilo que é colocado embaixo, fundamentação, chão. Então a fé é uma base sólida. É um chão que faz você caminhar rumo ao teu desejo. Então a fé, ela é como se fosse uma fundamentação onde eu caminho para alcançar os meus desejos, aquilo que eu quero. Então, partindo desse pressuposto da fé como base sólida, ela se torna importante para a fé e para a vida. O texto também vai dizer que a fé, além de ser fundamento, ela é uma prova. E quando a gente fala de prova, a gente fala de um comprovante. Quando a gente fala de comprovante no nosso dia a dia, a gente lembra dos comprovantes dos nossos boletos bancários, né? Que a gente paga nos aplicativos, ou caixa eletrônico, ou caixa humano do banco, enfim, e sai então um comprovante. Esse comprovante, ele mostra que realmente nós realizamos aquela ação de pagamento. Então, ter fé é um comprovante. Ela nos comprova o desejo que nós temos para a nossa vida, para a nossa família ou para uma outra pessoa. Há uma frase de Santo Agostinho que ele diz o seguinte: ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Então a fé é acreditar naquilo que você não vê, aquilo que não está palpável, aquilo que não está no campo da materialidade, está ainda no campo da subjetividade, das ideias, dos sonhos, dos projetos, aquilo que a gente coloca no papel. Mas a fé, ela faz com que esse algo subjetivo, esse algo que está no papel, esse algo que está no nosso desejo se concretize. Então a fé, nesse texto, nessa perspectiva bíblica de Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, ela é um firme fundamento, é uma base sólida e
o texto também diz que a fé é uma prova, é um comprovante. Uma outra coisa que o texto diz está no versículo 2, que nós lemos, de Hebreus capítulo 1 e 2. Diz assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então eu aprendo que com a fé eu sempre alcanço. Eu posso não alcançar aquilo que eu projetei um dia na minha vida, mas a algum lugar eu vou chegar. Eu vou alcançar alguma coisa, porque com a fé você sempre alcança. Enoque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Noé alcançou a salvação dele e da sua família do dilúvio. Abraão alcançou a promessa de ser pai sendo já velho. José alcançou os sonhos de Deus. Moisés alcançou a liderança da maior história de redenção na Bíblia Sagrada, a saída do povo, a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó. Então, nós vemos esse farto testemunho, esses testemunhos na Bíblia Sagrada sobre homens e mulheres que com a fé sempre alcançaram. Terceira reflexão sobre fé que eu quero fazer com os irmãos à luz desse texto, esse capítulo 11 de Hebreus, está lá no versículo 27. Olha que o texto diz: pela fé deixou o Egito, não temendo, ele está falando de Moisés, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então a fé, ela muda a nossa ótica espiritual. O texto diz que Moisés viu o invisível. Ele viu aquilo que não estava visível aos olhos humanos. A fé, ela faz isso. Ela concretiza o imaterial. Ela materializa a imaterialidade, a subjetividade, aquilo que está no nosso pensamento, nos nossos desejos. Então a fé, nessa perspectiva, ela muda a nossa ótica espiritual. De repente você está esperando uma coisa da parte de Deus e você tem tanto desejo que você já se vê dentro desse sonho. Isso é fé. Porque a fé, ela muda a nossa ótica, a nossa visão espiritual. Eu lembro de um fato da Bíblia, do Antigo Testamento, de Eliseu. Eliseu e seu moço, Geazi. O texto diz que um exército estava cercando a casa de Eliseu e Eliseu falou para o seu moço, o seu servo, falou: olha, fique tranquilo, nós estamos rodeados de um exército, nós estamos seguros, nós estamos fortificados. E Geazi ficou assustado porque ele não via absolutamente nada a não ser o exército inimigo. Então Eliseu orou a Deus e Deus abriu os olhos de Geazi e ele viu com os olhos espirituais os exércitos de Deus que estavam cercando Eliseu e os protegendo. Deus faz assim, a fé produz esse algo em nós, muda a nossa ótica espiritual, faz nos ver o invisível. Isso a fé produz no nosso interior. Outra coisa sobre fé está no versículo 32 e 34. Diz assim o texto: e que imaginei? Faltar-me-ia o tempo contando Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então esse texto está mostrando que pela fé, esses homens, eles fizeram grandes coisas nas mãos de Deus e para Deus. Então eu aprendo uma coisa aqui à luz desse texto sobre fé. A fé é um fato, mas também é um ato. Você percebe nesse texto que esses homens, Gideão, Baraque, Sansão, Samuel, Davi e outros homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, nas narrativas do texto bíblico, eles não apenas entenderam a fé como um ato,
mais um fato, mais uma ação, um ato. A fé faz-nos agir. A fé genuína, verdadeira, é aquela que nos transporta para o caminho da ação. A fé não nos coloca na passividade. A fé nos coloca no caminho da ação, porque a fé não é apenas um fato, ela é um ato. Pela fé, eles alcançaram, mas eles trabalharam para alcançar. Eles agiram, eles não ficaram de braços cruzados, não ficaram estáticos. Eles correram atrás dos seus projetos, correram atrás dos seus sonhos e Deus os ajudou. Porque a fé não é apenas um fato, ela é um ato. Veja a história da mulher do fluxo de sangue. Ela não ficou apenas olhando Jesus passar, ela tocou nas orlas do manto de Jesus e foi curada. Assim também o cego de Jericó. Ele viu Jesus passar, ele ouviu que Jesus estava ali passando. E o que ele fez? Ele clamou, ele agiu, porque a fé me faz agir. Fé que vive na passividade não é fé verdadeira. A fé, ela é muito mais do que um fato, ela é um ato. Há uma frase de uma música do Gabriel Pensador interessante, que ele diz: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. E é isso. A fé, ela não é um fato apenas, ela nos faz agir, nos faz lutar. Outra coisa sobre fé que a Bíblia nos diz está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé só é adquirida através do ouvir a palavra de Deus. O texto diz isso. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17 diz isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, elas produzem fé em nós. Se talvez falta fé em você, é porque falta palavra. Falta escritura na sua vida. Falta palavras de Deus. Falta talvez você se inclinar mais para o estudo das Sagradas Escrituras. Porque quando eu leio a Bíblia, quando ela me lê também, e quando eu interpreto e ela me interpreta, quando eu tenho um relacionamento com ela de fé, ela gera fé em mim. Porque a fé, ela é adquirida através da palavra de Deus. E sexta e última coisa sobre fé. Olha o próprio capítulo 11. Já nos dá um grande ensinamento. A fé deixa sempre pegadas na história da vida. Olha o capítulo 11 de Hebreus. Fala sobre a história de grandes homens e mulheres que deixaram pegadas, deixaram marcas, deixaram testemunhos. Pessoas que venceram reinos, pessoas que venceram a dúvida. Eu fico imaginando o próprio Abraão, o pai da fé, um homem de quase 100 anos, receber a promessa de Deus com 75 anos, que ele ia ser pai de uma nação, e aos 100 anos ele foi ser pai. Isso, humanamente dizendo, é impossível, mas a fé nos transporta para o impossível. E a fé, ela deixa pegadas na vida de outras pessoas. Esses homens e mulheres de Deus na Bíblia nos deixaram histórias que nos incentivam a ter fé também. Quando eu tenho fé, eu incentivo outras pessoas, eu deixo pegadas na vida de outrem. As pessoas olham para a minha vida e veem: esse homem, essa mulher é uma pessoa de fé. Eu vou seguir ela, eu vou seguir o exemplo dela, porque ela acredita no impossível, porque mesmo apesar das dificuldades e adversidades da vida, ela continua crendo que Deus é um Deus provedor das nossas necessidades e que Deus é um Deus que abre portas aonde não tem porta. Isso pode soar um mero chavão, mas é palavra de Deus, é profético para nós, é Bíblia Sagrada. Deus, Ele nos consola nos momentos e adversidades. As tribulações são comuns à vida humana, mas a fé nos diferencia daqueles que não cultivam a fé em Deus. Fico imaginando uma pessoa que não cultiva essa fé. Aonde ela vai se fundamentar? Onde ela vai encontrar refúgio? Por isso que há muitas pessoas com depressão, muitas pessoas
não que o crente não possa ter, ele tem, mas ele se sustenta em Deus. Muitas pessoas colocando a própria arma na cabeça e se suicidando porque não tem um refúgio, não tem uma fé. E nós temos o exemplo desses grandes homens que estão aí em Hebreus, não somente em Hebreus capítulo 11, mas em todas as narrativas do Antigo e do Novo Testamento, homens que superaram dificuldades tremendas, como Paulo. Paulo foi açoitado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi menosprezado pelos seus, mas mesmo assim, no final da sua vida, ele vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, acabei a minha carreira e eu tenho uma recompensa. Isso é fé, irmãos. Isso é pegadas que esses homens deixaram em nossas vidas. Que eu e você, nós, possamos deixar pegadas nas vidas das outras pessoas. Que possamos testemunhar um Deus poderoso, um Deus de vitória, um Deus do impossível. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Partindo para a conclusão da minha reflexão bíblica sobre fé, há textos na Bíblia que nos fazem perceber que a fé é um elemento central do viver cristão. Marcos 16,15 fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, fé. Quem crer será salvo. Então, olha como a fé é um elemento central da vida cristã. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Fé. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então a fé, ela aparece em vários textos da Bíblia Sagrada. A fé é um elemento central da vida cristã. Como diz o próprio texto de Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver um viver cristão. Porque fé é acreditar num Deus que eu não vejo. Fé é acreditar que esse livro é palavra de Deus, é a palavra revelada. Para isso eu preciso de fé. Então é um pressuposto básico para a vida cristã e para o viver diário. Talvez você está passando uma necessidade muito grande na sua vida, uma adversidade que bateu a porta da história da sua vida, da sua família, do seu casamento. Deus está te incentivando hoje. Cultive mais fé. Talvez o que te falta é uma pitada de fé, mais fé, para Deus produzir grandes milagres e vitórias para a sua vida. Que possamos, irmãos, cultivar isso. Fé. Porque sem fé é impossível ser e se denominar um verdadeiro cristão. A fé é um comprovante, a fé é uma base sólida, a fé não é apenas um ato, não é apenas um fato, melhor dizendo, ela é um ato, ela me faz agir. A fé é produzida pela palavra de Deus e a fé deixa pegadas nas vidas das outras pessoas, deixa exemplos. Eu, quando tenho fé, quando eu sou um homem de fé, eu deixo exemplos, pegadas na vida de outras pessoas. A minha oração nessa noite é que Deus produza mais fé em nós, irmãos. Num tempo de desesperança, num caos social, político que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos de fé. Precisamos acreditar mais que Deus é um Deus provedor. A terra pode estar em caos, mas o trono de Deus não está vazio, não está em caos. Há um Deus soberano cuidando da sua história. Há um Deus soberano que vê todas as coisas que você está vivendo. Deus sabe o choro do travesseiro que você deixa todas as noites. Deus sabe essas insônias que você vive. Deus sabe essas depressões profundas que você está vivendo. Deus vê todas essas coisas, mas o que vai diferenciar você de uma pessoa que se deixa sucumbir com essas coisas é a fé. Produza fé, gere fé e creia que Deus vai te abençoar em Cristo Jesus. Essa é a minha oração e eu deixo essa palavra. Guarde ela
na tábua do seu coração.